Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Colégio Estadual do Espírito Santo. Hoje nossa aula é sobre classificação atômica. Você deve estar se perguntando por que tem um dinossauro no nosso primeiro slide de aula. É porque, se a gente quiser saber há quantos anos atrás esse camaradinho aqui viveu, a gente vai ter que fazer a datação por isótopos de carbono. Isótopo é um tipo de classificação atômica dos elementos. Para a gente conhecer essas classificações, vamos antes entender o que são isótopos e como eles conseguem medir a idade dos dinossauros. Pois bem, isótopos são aqueles elementos que possuem o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Então aqui nós temos 3 átomos de oxigênio. O oxigênio 16,8, o 8 em preto aqui é o número atômico, o oxigênio 18 e o oxigênio 17. E qual a diferença entre esses elementos? Eles têm o mesmo número atômico, mas não têm o mesmo número de massa. Isso acontece porque eles têm diferentes números de nêutron dentro do seu núcleo. Então, o oxigênio 16 menos 8 tem 8 nêutrons. O oxigênio 18 tem 18 menos 8, 10 nêutrons. E o oxigênio 17 tem 17 menos 8, 9 nêutrons. Quanto mais prótons e nêutrons existe dentro de um núcleo do átomo, mais energia está contida ali dentro daquele núcleo, mais instável ele é. Para ele se estabilizar, ele precisa liberar essa energia. E ele vai liberar essa energia na forma de radiação, de radioatividade. Então, uma importância dos isótopos é que alguns deles são radioativos, porque eles têm muito mais prótons e nêutrons dentro do núcleo do que ele consegue suportar. Então, quando ele libera a radiação gama, é só um raio de energia. Se libera a radiação beta, ele perde prótons. Se libera a radiação alfa, perde prótons e nêutrons dentro desse núcleo. E se eles perdem prótons e nêutrons, eles vão modificando o elemento. É o que a gente chama de decaimento. Então, à medida que ele vai perdendo radiação, prótons e nêutrons, um elemento radioativo se transforma em outro. É o caso aqui do urânio 238, de número atômico 92. Quando ele libera uma radiação alfa, ele vira o tório. Quando o tório libera uma radiação beta, vira o paládio. E assim ele vai trocando de elementos sucessivamente até chegar ao último elemento. O urânio radioativo, ele se decai até se transformar no chumbo. Por que isso é importante e o que tem isso a ver com os dinossauros? Os dinossauros são feitos de carbono, assim como nós e qualquer ser vivo na Terra. Nós temos 3 isótopos de carbono, o carbono 12 e o carbono 13, que são estáveis, e o carbono 14, que é um carbono radioativo. Quando um fóssil, um animal morre, ele se fossiliza, à medida que o tempo vai passando, o carbono 14 vai se transformando em nitrogênio. Então, depois de 5.730 anos, metade do carbono 14 que existia na hora da morte desse peixe vai se transformar em nitrogênio. A partir desse ponto, se passar mais 5.000 anos, depois de 11.000 anos, metade do carbono se torna nitrogênio. Então, se eu souber quanto de carbono se tornou nitrogênio, eu consigo estimar a idade desse fóssil aqui. No caso, esse fóssil ele tem mais ou menos 11.460 anos. Assim que a gente data os fósseis de dinossauro, as múmias e entre outros fósseis que a gente encontra por aí. Até mesmo fósseis de hominídeos, né, muito arcaicos, muito antigos. E a gente só consegue fazer isso com os isótopos de carbono, com o carbono 14. Então, só para a gente fixar, isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons. Isótopos, prótons, prótons. Lembre-se que se tem o mesmo número de prótons, eles têm o mesmo número atômico e eles sempre serão o mesmo átomo. Então, eu vou falar isótopos de carbono, isótopos de nitrogênio, isótopos de oxigênio. Como exemplo aqui, eu tenho isótopos de hidrogênio. O número atômico, ó, é o mesmo, porque o número de prótons não muda, todos eles têm um próton. O que vai mudar? O próton só tem um próton e um elétron, o deutério tem um nêutron, e o massa agora é 2, e o trítio tem 2 nêutrons e a massa é 3. Então, aqui a gente tem um exemplo de 3 átomos de hidrogênio, isótopos entre si. Os isóbaros, baro quer dizer massa, bariátrica é aquela cirurgia que se reduz o estômago para diminuir a massa corpórea.
Então, isóbaros são elementos que possuem o mesmo número de massa, que é aquele número que fica em cima. Então, aqui eu tenho o cálcio, que tem massa 40, e o argônio, que tem massa 40. Eu posso dizer que estes elementos são isóbaros entre si. Isótonos, N, número de nêutrons, são elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. Aqui não é A, tá? Aqui é um N. Então, o berílio, 10 menos 4, eu tenho 6 nêutrons. E o boro, 11 menos 5, eu também tenho 6 nêutrons. Se eles têm a mesma quantidade de nêutrons, esses elementos são isótonos entre si. Isoeletrônicos vão ser aqueles elementos que possuem o mesmo número de elétrons, como o próprio nome já diz. Então, eu tenho aqui o cátion sódio, ele deveria ter 11 prótons e 11 elétrons. Como é positivo, perdeu um elétron, ficou com 10. O oxigênio 2-, que devia ter 8 elétrons, mas ganhou 2 elétrons, ficou com 10. E o neônio neutro, que tem 10 prótons e 10 elétrons. Então, todos esses elementos aqui têm a mesma quantidade de elétrons. Eu posso dizer que esses elementos são isoeletrônicos entre si. Então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo, exemplo 1. Então, vamos lá. Agrupe os elementos X, Y, Z e W em isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. Então, o primeiro mais fácil de identificar são os isótopos, porque eles possuem o mesmo número atômico, que são os casos dos carbonos, né? O carbono 12 e o carbono 14. Se eles possuem o mesmo número atômico, eles têm o mesmo número de prótons, e como eles são neutros, eles têm o mesmo número de elétrons. Então, o carbono 12 e o carbono 14 são isótopos e isoeletrônicos entre si. O segundo que a gente vai descobrir são os isóbaros. É só olhar os dois carbonos, o carbono e o nitrogênio. Eles possuem o mesmo número de massa, ambos têm número de massa 14, então eles são isóbaros entre si. E aí, por último, a gente tem o carbono 14 e o oxigênio, que são isótonos. Querem ver? 14 menos 6, 8 nêutrons. 16 menos 8, 8 nêutrons. Se eles têm o mesmo número de nêutrons, são isótonos entre si. Exemplo 2. Agrupe os elementos X, Y, Z e W em isótopos ou isoeletrônicos. Então, o primeiro são os isótopos, vão ter o mesmo número de prótons. Quem tem o mesmo número de prótons? Os elementos X e Y. Ambos têm 17 prótons. E os isoeletrônicos? São os elementos Y e W. Saiu aqui errado esse elemento, esse quadradinho aqui no elemento Y. Então, eles têm 18 elétrons cada um, então esses elementos, eles são isoeletrônicos. Lembrando aqui que não é o Z, é o Y, tá? O Y e o W têm 18 elétrons entre si. Bom, então era só isso que eu gostaria de falar com vocês. Lembrando que a gente está numa pandemia, não é uma gripezinha, fique em casa pelo bem das pessoas que você ama, fique em casa. Bons estudos, eu estou morrendo de saudade de vocês, saudade de estar na sala com vocês, mas enquanto isso não acontece, sintam-se abraçados por mim, beijos e várias moléculas de alegria e de saudade. Até uma próxima. Beijão!